Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um momento em que estamos a orar a Ti e podermos, Senhor Deus, levantar, tomar café, vestir e ir, Senhor, fazer as nossas atividades. Te louvamos pela salvação das nossas almas e pelas bênçãos a nós concedidas. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti o nosso dia, o período, Senhor Deus, da manhã, o período da tarde, o período da noite, que seja, Senhor, um dia abençoado, que todas as nossas atividades possam, Senhor, glorificar o Teu nome, que o Senhor possa estar conosco em tudo, trazendo paz, alegria, contentamento, trazendo, Senhor Deus, a alegria do céu. Que neste momento, Senhor, Tu venhas sobre todos os inscritos desse canal, trazendo transformação, trazendo avivamento, trazendo ânimo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo entusiasmo, trazendo, Senhor Deus, a graça do Senhor sobre nós, porque nós dependemos de Ti. Neste momento, Senhor, intercedemos uns pelos outros, para que, ó Deus, a nossa alegria seja completa. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha entrar em favor da família da Isabela, da Valdete Conceição, do Paulo Pereira, da Terezinha e do seu filho Abel, também da Marinalva, da Edna, da Célia Souza, da Maria das Dores, também do Leôncio Torres e a sua família, e também da Nilsa e sua família, também a Fátima, a Cristina, também a Divanilce, também, Senhor Deus, a Kátia, também o Dário, Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos e entra com providência, transformando, curando, avivando, Senhor Deus. Tu conhece, ó Pai, as necessidades dos seus filhos, aquilo que eles precisam, aquilo que eles, ó Senhor Deus, estão a pedir em favor da sua família, nos pedidos de oração. Que o Senhor, ó Pai amado, venha abençoar, que o Senhor, ó Deus, venha estender as tuas mãos, ó Pai amado, de uma forma especial e de uma forma gloriosa. Somente o Senhor, ó Deus, pode abençoar. Ó Deus querido, estenda as tuas mãos, trazendo a restauração sobre também a família da Maria, Senhor, operando de uma forma especial. Ó Deus, que o Senhor nesta manhã possa abençoar as nossas atividades, este momento de oração, este momento de leitura da palavra. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você deseja que o seu pedido de oração seja aqui apresentado, deixe nos comentários, porque estaremos orando sempre no próximo vídeo a ser postado, tá bom? Pode deixar o seu pedido de oração, porque aqui nós intercedemos uns pelos outros e o Senhor Deus vai nos dando vitória, o Senhor Deus vai nos ajudando. Lembrando que a oração ela tem efeito imediato e também a longo prazo. A oração ela pode não trazer resultado hoje, neste momento, nem mesmo amanhã ou nessa semana, mas ela pode trazer resultado daqui a anos. Muitas coisas que eu estou vivendo hoje foi porque eu passei momentos de oração alguns anos atrás. Então é muito importante a oração a longo prazo, porque ela vem abençoar também o nosso futuro, tudo aquilo que vai acontecer. Amém? Nós vamos continuar a nossa meditação aqui no livro do profeta Samuel, hoje o capítulo de número 16, a partir do versículo 13 ao versículo de número 18, diz assim: E o Espírito do Senhor
ou melhor, versículo 13: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombras. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então se tocará com as suas mãos e se achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traze-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com as suas mãos. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Esta é o momento em que aparecem as qualidades de Davi. Nós vemos as qualidades de Davi sendo apresentadas aqui no capítulo de número 16, e nós então começamos a entender o porquê que Deus escolheu Davi. Veja que de aparência Davi não tinha nada, mas por dentro Davi tinha uma beleza extraordinária. Diz o versículo 18 que os homens viram nele um rapaz que é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então essas são as características que foram dadas a ele: valente, animoso, homem de guerra, homem que sustenta a sua palavra, também tem uma aparência assim gentil, e ainda o Senhor é com ele. Então as características deles é característica interna, basicamente interna, mas se vê então essas belezas dele, coisas que Saul já perdeu, porque Saul já estava a desagradar a Deus, e até então ele estava sendo já atormentado por um espírito mau. Veja que aqui nós começamos a ver a queda de Saul e Deus levantando Davi, e Davi sendo alguém agora que estaria com o rei, justamente para trazer alívio a Saul por causa da tormenta que ele estava passando no mundo espiritual. E agora Davi já está diante do rei, lado a lado do rei, sendo seu pajem de armas. Veja que coisa extraordinária acontece quando Deus tem um projeto, um plano com alguém. Deus cria circunstâncias, Deus cria meios, Deus cria mecanismos que vão levar as pessoas àquela posição. Porque quando Davi ele foi ungido rei na casa de seu pai ainda, na casa de Jessé, o belemita, aparentemente não aconteceu nada, porque Davi continuou a cuidar de ovelhas. Mas agora nós estamos vendo Deus colocando justamente Davi do lado do rei.
e para auxiliar o rei, sendo seu pajem de armas, sendo aquele que está ao lado ouvindo as conversas do rei. E Davi já estava com a unção de rei sobre a sua vida. Então, se você tem alguma coisa que Deus te prometeu, que Deus te falou, você não precisa tentar arrumar um jeito, uma situação, nada disso. O próprio Deus vai encaminhar você até aquele lugar. Eu me encanto muito com a história de José do Egito, porque a história reflete isso. Era um jovem que sonhava que era um governador, que iria ser um comandante da mais alta patente e governaria as nações. Pois bem, aparentemente ele está sendo vendido, ele está sendo preso, ele está vivendo na cadeia e aparentemente nada disso é real, nada disso vai acontecer. Mas até o momento em que ele auxilia alguém que ficava diante do trono do governador, do rei ali do Egito. E então, diz o texto sagrado, em que ele lhe fala acerca dos sonhos e ele acerta, e esse rapaz que trabalhava a serviço ali do rei do Egito está agora diante dele e se lembra. Então, o que nós vemos? Nós vemos algo extraordinário acontecendo. O próprio Deus escrevendo isto. Por quê? Porque isso não aconteceria numa lógica comum, mas uma lógica espiritual e divina. Isso acontece porque se Deus tem um plano, se Deus tem um projeto, se Deus tem alguma coisa com você, se Deus tem algo contigo, com a sua família, então você pode tranquilizar o seu coração, porque Ele vai usar os mecanismos para te levar até lá. Ele vai colocar você lá de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. É o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que os caminhos, os pensamentos do Senhor são muito maiores, mais amplos, mais complexos do que os nossos. Ou seja, o que isto significa? Isso significa que nós não entendemos o que Deus faz, mas quando nós estamos vivendo aquilo, então nós entendemos o porquê que passamos toda aquela situação, toda aquela problemática, porque que Deus levou nós a este caminho, é justamente para esta finalidade, para cumprir em nós aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que vem de Deus. Então a primeira lição prática para esta manhã já está aqui. Se Deus tem alguma coisa contigo, meu irmão e minha irmã, descansa o seu coração, fique em paz. Deus vai criar a situação certa. Deus vai criar os mecanismos certos, exatos, que vão te levar aonde Ele falou que você iria estar. Amém? Essa é a primeira lição. Mas nós vamos observar aqui as características de Davi e entender que nós precisamos tê-las. Esse texto sagrado revela as qualidades de Davi. Ele é considerado um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Assim, da vida deste grande homem de Deus, podemos extrair preciosas lições espirituais. Até hoje, Davi é um dos personagens mais amados da história sagrada e pelos israelitas. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus por Davi cobriu todos os pecados dele. Davi é um homem mais citado na Bíblia. Seu nome é citado cerca de 900 vezes nas Escrituras, mais do que o nome de Abraão e de Moisés. Olha que curiosidade bíblica que nós temos, que o nome de Davi é mais citado do que o nome do patriarca Abraão e do legislador Moisés. O que isso significa? Isso significa que Deus levantou Davi. E ainda que Davi fez algumas coisas erradas no percurso, mas Deus estabeleceu o seu reino como ele prometeu, estabeleceu o seu reino para sempre. As virtudes de Davi nas Escrituras. Primeiro, Davi era revestido do Espírito Santo. De acordo com 1 Samuel 16:13, após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
A unção que Davi recebeu era muito especial e o próprio Deus deu testemunho disso em Salmo 89, verso 20. Deus, ele deu autoridade, unção. Então, a primeira característica, a primeira virtude que Davi tem é justamente de ser alguém revestido do Espírito Santo. E nós precisamos também ser revestidos do Espírito Santo. O conselho bíblico no Novo Testamento é: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo, que é esta ação do Espírito Santo. Precisamos nos revestir do Espírito Santo em todo momento. Outra qualidade que Davi tinha, ele era um homem de guerra, de acordo com 1 Samuel 16, 18. Davi era um homem valente e animoso, um homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para lutar as batalhas da vida. Davi valia por 10.000 soldados israelitas. Isso está descrito no capítulo de número 18, versículo de número 3, onde nós conseguimos ver esta expressão. O que nós vemos? Nós vemos que Davi, ele era alguém que tinha a característica, esta qualidade de ser um guerreiro, de lutar. E nós precisamos ter também esta qualidade, de ser animados para lutar, de entender que estamos lutando pela família, lutando pelo ministério, lutando pela vida profissional, lutando pela vida conjugal, lutando por nós mesmos, lutando pelo reino. Nós estamos lutando. E nós precisamos ter esta qualidade de guerreiros. Deus não nos chamou para sermos pessoas frouxas, pessoas medrosas, pessoas que estão um passo atrás. Não. Deus nos chamou para ser animados, Deus nos chamou para guerrear, Deus nos chamou para lutar, Deus nos chamou para vencer. Mas eu não estou com coragem, mas eu não estou tão animado. Então, leia a palavra de Deus, anima o teu coração e ele fortalecerá você. Isso está descrito em Salmos. O Salmo está escrito assim: anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Aleluia! A outra característica que Davi aqui também é colocado é que ele era um verdadeiro adorador. Por qual motivo ele foi chamado diante de Saul para tocar a sua harpa? Porque ele era um adorador por excelência. E Deus também nos chamou para sermos adoradores. Veja só, ele também era um homem abençoado por Deus. De acordo com 1 Samuel 16, 18, o Senhor era com Davi. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele estivesse. Davi era abençoado, esta era a qualidade de Davi. Davi, aonde ele colocava a mão, dava certo. Aquilo que ele iria fazer, as coisas fluíam, aconteciam. Por quê? Porque Deus estava com ele e Deus também está a nos abençoar e nós devemos então usar isto ao nosso favor. Ele era um homem de um excelente currículo. De acordo com 1 Samuel 17, os candidatos para enfrentar o Golias, Davi apresentou a Saul um currículo de sucessivas vitórias. Um combate com um urso, em outro com um leão. Davi chegou a dizer a Deus: instrui-me as minhas mãos para a peleja, de maneira que o meu arco de cobre se quebre pelos meus braços. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Davi tinha uma história, ele tinha um currículo. E nós precisamos compor, fazer a nossa história. Você que está me assistindo aqui no canal Reino Simples de Deus, Deus ele vai te dando guerras e você vai vencendo. E você então vai formando um currículo, você vai formando uma história com Deus. E quando você chegar aonde Deus ele tem
colocado você, aonde Deus vai te colocar, muitas das vezes ainda, você já tem uma história, você já tem uma posição, você já tem algo que você viveu com o Senhor, e isto é importante. É necessário nós vivermos as guerras diárias com Deus, para que quando nós estivermos aonde Deus quer que nós estejamos, nós então temos segurança e sabermos que fomos guiados pelo Espírito Santo em cada batalha e chegamos até aqui nesta guerra em que vencemos. Um homem e uma mulher que tem um histórico, que tem um currículo com o Senhor, são homens valorosos, são homens e mulheres valorosas diante do Senhor. Por que Jó ele consegue vencer todos os desafios que acontecem na sua vida? Porque Jó tem uma história com Deus. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, e todas as madrugadas ele oferecia sacrifício pela sua família. É história com Deus, é forjar-se em uma intimidade com Deus, e é isso que nós precisamos. Davi lutava com urso, lutava com leão. É uma história simples, mas ele estava lá vivendo dia após dia, mas chegou o momento em que ele derrubou o Golias, e é isso que eu quero que você entenda, que você vive hoje, vence hoje, mas chegará o dia que você vai vencer e conquistar coisas maiores para a glória de Deus. Aleluia! E para finalizarmos aqui, porque o tempo já se esgotou, ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. E em outra passagem, a palavra de Deus diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência e com dedicação, querendo sempre viver a vontade de Deus. O homem segundo o coração de Deus é o que possui o caráter de Deus impresso na vida. Logo, ele passa a ser um homem perfeito e ele tem então uma qualidade extraordinária, sendo homem de guerra, sendo um homem cheio do Espírito Santo, sendo um adorador, sendo alguém que tem uma história com o Senhor. Ainda que Davi, ele teve muitos erros, mas as qualidades de Davi esteve mais aparente do que os seus erros, e é isso que nós devemos entender, que nós podemos errar, mas as nossas qualidades com Deus devem sempre serem maiores do que os nossos erros. Nós não podemos deixar que nós venhamos a fazer mais erros do que ter qualidade. Precisamos ter mais qualidade com Deus e menos erros. E Davi apresenta então aqui o seu currículo para nós. Amém? Que essas características, que essas qualidades de Davi possam estar em nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, o Teu socorro. Venha estar, Senhor Deus, com os Teus filhos, auxiliando, guiando e conduzindo eles em tudo. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que você tenha um dia abençoado. Até o próximo vídeo, querendo Deus.